Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou apresentar os Design Patterns, os padrões de projetos e sua importância se você quer se tornar um engenheiro de software. Vamos começar entendendo o caminho que nos levou até os padrões de projetos e fazer algumas considerações. Primeiro, que programação não é fácil, por isso os alunos não têm interesse. Por outro lado, modelagem de sistemas é mais fácil de absorver, mas muitos acham chato e não têm interesse. Desenhar diagramas UML pode ser fácil, mas ao implementar, você pode perceber que sua modelagem não vai funcionar como esperado. E não projetar adequadamente o sistema pode levar a muitas dores de cabeça, como vamos ver. Alterar a implementação para refletir mudanças no projeto pode ser bastante trabalhoso e certas vezes desastroso. Imagine alterar a fundação de uma casa depois de construída. Em se tratando de software, nem sempre será tão complicado ou impossível. Isso depende de cada projeto. Por mais que na maioria dos casos modelagem não seja algo complexo, existem inúmeras possibilidades. Não existe uma modelagem estritamente certa ou errada. Existe a mais adequada aos requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Muitas vezes é preciso tomar decisões e balancear vantagens e desvantagens em cada solução proposta. A modelagem de uma solução pode levar tempo e muitas vezes requer ajustes. Problemas complexos podem ser difíceis de modelar e exigir remodelagem após a implementação. Mas se você acha que modelagem não importa muito, desde que funcione, não é bem assim. Uma modelagem inadequada pode confundir membros da equipe, atrasando e dificultando a evolução do sistema. Isso ocorre principalmente quando é utilizada uma modelagem não usual para o problema. No desenvolvimento de bibliotecas, APIs e frameworks, que são feitos para serem usados por outros devs, decisões erradas de modelagem podem levar a grandes transtornos. Mas você pode pensar, bibliotecas, APIs e frameworks estão longe da minha realidade. E isto não é verdade para a maioria das empresas que seguem tendências atuais de desenvolvimento, como é o caso do API First, onde o software é desenvolvido pensando primeiramente nas APIs que ele irá disponibilizar. Isto é muito comum no desenvolvimento de sistemas que incluem um website e um app mobile, onde os dois precisam se comunicar com um servidor por meio de APIs web, cujo padrão atual é o REST. Você pode saber mais sobre a abordagem API First no link na descrição. E sobre REST, tem vídeo aqui no canal que vou deixar nos cards aqui em cima. O problema de fazer uma modelagem errada nestes casos é que, quando outros devs, inclusive de diferentes empresas, passam a utilizar o que você desenvolveu, caso a modelagem seja alterada, normalmente estes devs precisam alterar o código das aplicações deles para que elas continuem funcionando com a nova versão da sua biblioteca, API ou framework. Exatamente por isso, o Joshua Block, autor do aclamado livro Effective Java, disse em uma palestra na Google que APIs públicas, assim como diamantes, são para sempre. Ele diz que temos uma única chance de fazer certo. Esta é uma máxima. Nós de fato podemos sim alterar APIs, mas isso pode trazer problemas para quem estiver usando, como já discutimos. Podemos facilmente criar versões diferentes de APIs, mas as versões antigas ainda precisam ser mantidas por algum tempo. Modelagem requer conhecimento teórico, prática e experiência. Na fase de projeto, a modelagem pode mudar bastante até chegar a uma solução viável. A cada novo projeto, aprende-se algo que é levado para projetos futuros. Então, depois disso tudo, a pergunta que fica é: e agora? Enfim, Design Patterns ao resgate. A expressão Design Pattern, neste contexto, significa literalmente padrões de projetos. O design aqui não tem nada a ver com design gráfico ou interface gráfica. Dessa experiência de vários desenvolvedores em modelar soluções para problemas rotineiros, nasceram os padrões de projetos. Uma das definições diz que um padrão de projeto representa a descrição de um problema e uma solução amplamente testada, que pode ser reutilizada inúmeras vezes, inclusive com modificações. Em outras palavras, um padrão é uma modelagem que já foi amplamente avaliada, revisada e testada, que serve como solução para um problema rotineiro. É como uma receita de bolo, não para a implementação de algoritmos, mas para modelar soluções orientadas a objetos. Padrões de projetos não é algo específico de informática, mas foram popularizados na engenharia de software
pelo livro Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos, lançado em 1994. Pois é uma das coisas na computação que foram consolidadas há algumas décadas. Este livro foi escrito por estes 4 malucos conhecidos como Gang of Four, a gangue dos 4. Os padrões apresentados no livro são rotulados como GOF, para fazer menção ao quarteto. Mas de lá para cá, vários autores importantes tiveram um papel fundamental na popularização e catalogação de novos padrões de projetos. Um dos autores renomados é o Kent Beck. Ele é um precursor do TDD e da Extreme Programming. TDD é o Test Driven Development, o desenvolvimento guiado por testes. Este é um assunto extenso que também tem vídeos aqui no canal. Extreme Programming é uma metodologia ágil que introduziu práticas como a programação em par. O Martin Fowler popularizou e catalogou o processo de refactoring, algo que é utilizado muito no TDD. Você pode não saber o que é refactoring, mas você já usou isso quando renomeia uma variável por meio do seu IDE. Inclusive, existe um livro muito famoso do autor só sobre o assunto. Então, um padrão de projeto em engenharia de software é uma modelagem que normalmente está pronta para ser utilizada para resolver um problema rotineiro. Mas como um padrão é apresentado e o que precisamos saber sobre ele? Temos 4 pontos principais que são: primeiro, o nome do padrão, pois assim podemos identificá-lo e, deste modo, conversar a respeito dele com a equipe ou buscar informações para relembrar o funcionamento do padrão. Segundo, o problema que ele resolve. É fundamental associar o nome do padrão ao problema que ele soluciona. Isso vai te permitir selecionar um padrão para o problema que você tem em mãos. Terceiro, qual a modelagem que o padrão utiliza. Este é um diagrama que mostra as classes e relacionamentos a serem criados para implementar a solução. Quarto, os prós e contras da utilização do padrão. Eles são essenciais para a tomada de decisão. Como falei anteriormente, podem existir inúmeras modelagens possíveis para um problema. Qual é a mais adequada depende dos requisitos do sistema. Conhecer os prós e contras de um padrão é super importante para você não correr o risco de usar um padrão apenas por usar, por ter seguido uma recomendação de alguém que nem mesmo entende quais são os requisitos do seu sistema. Se vale a pena ou não aplicar um padrão específico para um problema, é você ou sua equipe que tem que decidir. Vamos então entender alguns dos benefícios do uso de padrões de projetos. Um padrão é definido como uma solução que pode ser utilizada várias vezes, inclusive com modificações. Mas o melhor de tudo é quando o padrão se encaixa como uma luva no seu problema e você pode implementá-lo exatamente como é definido na modelagem. Eles fornecem um vocabulário comum para desenvolvedores, facilitando comunicação entre a equipe e a leitura de código. Quando iniciados em padrão ouvem os termos factory, singleton e adapter, já sabem do que estamos falando. Se 2 devs estão conversando sobre a solução de um problema e depois de algum tempo um fala que podem aplicar o padrão X e o outro concorda, a discussão encerra aí. Nenhuma explicação precisa ser fornecida de como implementar o padrão. No pior dos casos, o dev vai buscar alguma referência para refrescar a memória. É essencial conhecer padrões de projetos caso pretenda atuar como engenheiro de software. Se atualmente você é um desenvolvedor e pretende subir na carreira e se tornar um engenheiro de software, almejando novos desafios e, obviamente, maiores salários, padrões de projetos é apenas uma das várias coisas que você precisa conhecer e saber aplicar. Usar padrões na construção de bibliotecas, APIs e frameworks torna o projeto melhor estruturado. Isso facilita o uso e a adoção do projeto. Da mesma forma que, conhecendo padrões, você terá um conjunto de soluções prontas para diferentes problemas no seu cinto de ferramentas, se um projeto que é utilizado por terceiros também aplica padrões, os devs terão muito mais facilidade em usar o projeto caso entendam de padrões. Quando ouço o nome de um padrão bastante utilizado como adapter, já me vem à mente a modelagem dele e como utilizar uma implementação que aplica tal padrão. É win-win, todo mundo ganha. Você entenderá melhor seu código e de outros projetos. Um padrão é normalmente formado por diferentes classes. Ao analisar um código que usa padrões, você entenderá rapidamente a finalidade de algumas classes e métodos que elas fornecem. E se você pretende ganhar experiência, visibilidade e novas oportunidades de trabalho,
Ficará mais fácil contribuir para projetos de código aberto que muitas vezes usam padrões. Eles facilitam a manutenção e evolução do código, pois os padrões já deixam a modelagem organizada, seguindo as melhores práticas e princípios de engenharia de software que veremos a cada padrão estudado. Junto com os inúmeros princípios de engenharia, é uma forma de evitar o apodrecimento do código, ou seja, a degradação do código por conta de uma modelagem ruim e de um código bagunçado. Mas identificar a aplicação de Design Patterns requer prática. Implementar e usar corretamente também. Não pense que depois de uma disciplina de um semestre, você será um ninja em padrões de projetos. Isto requer reconhecimento da importância dos padrões, esforço e muita, mas muita prática. Mas não esqueça, não é porque existe um padrão para um problema que obrigatoriamente deve ser usado. Seu problema pode ser simples, e o uso de um padrão pode apenas complicar a implementação. Outros devs podem alegar que o padrão trará uma série de benefícios, mas pode ser que nenhum deles seja um requisito do seu sistema. Então nunca esqueça de alguns princípios como o KISS, Keep it simple, stupid, mantenha isto simples, estúpido. E é realmente assim o significado da sigla, para dar um choque de realidade para você manter as coisas o mais simples possível. Sempre tente criar soluções simples e eficientes que atendam aos requisitos do sistema. Outro princípio para ter em mente é o YAGNI. You aren't gonna need it. Você não vai precisar disso. Quando você pensar em implementar algo de uma forma mais flexível ou elaborada, pensando que no futuro você pode precisar daquilo e que vai facilitar alterações no software, pondere mais uma vez. Pode ser que você gaste tempo, esforço e dinheiro para fornecer uma modelagem ou implementação mais elaborada, da qual nunca vai precisar. Tem um livro bastante interessante chamado A Startup Enxuta, do Eric Ries, que aborda muito bem esse conceito. Os padrões muitas vezes não se encaixam como uma luva e precisam ser modificados. Adaptar um padrão às necessidades do sistema também requer experiência. Vejo isso inclusive em sala de aula. E não seja contaminado pela patternite, uma doença que afeta devs, cujos sintomas são a aplicação de padrões em todo lugar. Alguns exemplos de pontos negativos ao usar um padrão são: possível maior número de classes a serem implementadas. Ter mais classes é algo bom e falaremos disso em outros vídeos, mas pode ser que isso só complique as coisas para um problema simples. Então sempre use o bom senso na hora de tomar suas decisões. Mais classes pode levar a mais objetos e assim maior consumo de memória. Se memória está sendo um problema, é preciso avaliar a aplicação do padrão ou não, mas em geral, não se preocupe com otimização antes que otimização seja um problema. Para finalizar este primeiro vídeo, vamos ver as categorias de padrões de projetos do GOF, a gangue dos quatro. Os padrões criacionais são responsáveis por instanciar objetos, desacoplando o cliente da forma como determinados objetos são instanciados. Desacoplar é o processo de separar, reduzir o nível de dependência entre dois componentes. Cliente é apenas uma classe, módulo ou sistema que utiliza outro. Neste caso, podemos mover o código responsável por instanciar um objeto para fora do cliente. Mas você pode estar se perguntando que a instanciação de um objeto é algo simples. Nem sempre, e veremos isto na prática em vídeos futuros. Então, os padrões criacionais podem ser usados quando o processo de instanciação é complexo. Os padrões comportamentais definem como classes interagem e distribuem responsabilidades. Os comportamentos são métodos. Tais padrões vão mostrar alguns métodos que precisam ser implementados, como métodos vão delegar tarefas chamando outros métodos, e podem apresentar a assinatura e visibilidade de tais métodos, mas não vão mostrar como eles devem ser implementados. Comportamentos são dinâmicos e podem ser alterados. Esta é uma das características de tais padrões, possibilitar a troca de comportamentos, até mesmo em tempo de execução. Lembre que padrões têm a ver com modelagem, não com algoritmos. Os padrões comportamentais aderem ao Single Responsibility Principle, SRP, o princípio da responsabilidade única, que diz que uma classe ou método deve ter uma única responsabilidade, uma única razão para ser alterada. SRP é um dos 5 princípios SOLID, uma sigla que foi popularizada no livro do Robert Martin e que falaremos bastante ao abordar cada padrão. Os padrões estruturais definem estruturas que facilitam a utilização de determinadas classes e a extensão de forma independente. São utilizados para definir uma estrutura específica para classes e objetos. Esta estrutura é representada por um conjunto de classes que o padrão especifica.
e que você precisará criar para aplicar tal padrão. Além de serem usados para padronizar estruturas, podem servir para esconder a complexidade de interação entre certas classes. Se você tem uma classe ou conjunto de classes que possui uma estrutura complexa ou diferente daquilo que você espera, e você não tem como alterar tais classes, pois elas podem ter vindo de uma biblioteca externa, então você pode aplicar um padrão para mudar tal estrutura. Isto ocorre, por exemplo, quando alguém cria uma biblioteca em cima de outra, simplificando o uso da primeira e às vezes adicionando funcionalidades. Isso ocorre em Java com bibliotecas de log como a Joule, Log4j, Logback e outras. Para resumir, as 3 categorias de padrões Goff são criacionais, comportamentais e estruturais. Em geral, a utilização destes padrões visa facilitar a organização e evolução do projeto, principalmente porque a única constante em desenvolvimento de software é a mudança. Finalmente, para falar sobre a prática necessária em entender e aplicar padrões, vou deixar um link na descrição para a abertura de uma palestra do fabuloso Venkat Subramanian, um dos maiores palestrantes do mundo Java. O vídeo original é bem longo e não tem legendas em português. O link fornecido é apenas para a introdução da palestra e eu incluí as legendas. Vale muito a pena assistir. Então por esse vídeo é isto, espero que tenham gostado. Neste caso não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Até a próxima!